Olá, amados e amadas, inscritos ou inscritas do nosso canal, o canal da Igreja Virtual Amor e Fé. Eu, Clério Cerqueira, estou aqui hoje, nesta manhã de domingo, dia 12 de maio de 2024, dia das mamães deste planeta, né? Para anunciar a todos vocês a estreia de um áudio completo e exclusivo com o nosso saudoso e amável bispo do amor e da graça, a saber, Renato Suede, tá bom? E não sem antes, obviamente, ele, ao meu pedido, fazer uma belíssima e emocionante oração para todas as mamães, dedicada a todas as mamães do nosso planeta. E você, meu amigo, minha amiga, que está nos assistindo, que contempla o conteúdo do nosso canal e ainda não é inscrito, não perca tempo, inscreva-se agora, ative o sininho e assim seja sempre notificado quando houver novidades, que com certeza eu sempre digo, haverão aqui no nosso canal. E também não deixem de curtirem, se apreciarem, obviamente, o conteúdo, curtirem os vídeos, de deixarem as suas opiniões, os seus comentários. Eles são e serão sempre muito importantes para nós. Canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com vocês em todos os instantes. Olá, amigos e amigas. Aqui quem está falando é o Renato Suede, conhecido por muitos como Bispo Renato Suede. E eu quero enviar, neste Dia das Mães, uma mensagem especial, atendendo ao meu amigo Clério, da Igreja Virtual Amor e Fé, uma mensagem toda especial para as mães. Eu, em um livro de poesias que eu fiz, eu digo que a mãe é aquele ser que tem o amor mais pertinho, ou mais parecido com o amor de Deus. Porque a mãe perdoa sempre. A mãe é mãe. Não há nada igual ao amor de mãe. Você pode amar uma pessoa, você pode ser apaixonado por esta pessoa. E, aliás, paixão não é tradução de amor, não é? Mas a mãe não é apaixonada, ela ama até o fim. Então você, mãe, e principalmente neste momento difícil que estamos vivendo no Brasil e no mundo, e talvez esteja sofrendo ou passando por algum problema, receba o nosso carinho e o nosso amor. Eu gostaria tanto de ter a minha mãe viva, não tenho, mas eu quero deixar para você todo o meu amor. E que você, mãe, saiba que o amor de Deus está sobre você. Ó Deus querido, abençoa todas as mamães que vão ouvir esta mensagem, que vão ouvir esta oração que eu faço agora. Pai amado, traz para elas o consolo, se necessário for, a força que às vezes falta, Pai, porque são muito duras as lutas desta vida, principalmente para uma mãe, que cria às vezes o seu filho com tanto carinho e depois vê esse mesmo filho desprezá-la. Ah, meu Pai, coloca a tua mão, abençoa esta mãe e faz com que os sonhos dela sejam realizados, porque os sonhos dela são os sonhos do melhor que ela quer para o seu filho, para seus filhos e para a sua família. Entrego todas as mamães neste Dia das Mães nas tuas mãos, Senhor Jesus, porque não há mãos melhores do que as tuas mãos. E assim eu faço, em teu nome, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Pai celestial e querido, Deus do nosso coração, nós te agradecemos
por esta manhã maravilhosa. Nós te agradecemos pela alegria de podermos estar aqui, louvando ao Senhor, adorando ao nome que é sobre todo nome. E agora ativamos neste nome a mente de Cristo. Diga: eu sou a manifestação da mente de Cristo, da sabedoria divina, para compreender a palavra do meu Pai, que está aqui. Louvado seja Deus, que me trouxe até aqui para ouvir a palavra do Senhor. Digo: obrigado, meu Deus, meu Pai, porque o Senhor jamais deixa faltar o alimento espiritual para o meu coração. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Bem bonito, pode sentar. O título da mensagem de hoje se chama: é necessário nascer de novo. Todas as pessoas que têm um conhecimento ainda que pequeno das coisas de Deus, das coisas de Jesus, sabem que existem os nascidos da carne e os nascidos do Espírito. O que é uma pessoa nascida? Porque existe essa dicotomia, não é? Carne, Espírito. Existem estes dois polos que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas e nós conhecemos bem. Nós somos seres espirituais, não é? Nossa essência é essa, nós somos seres espirituais. Por isso que nós temos prazer nas palavras de Deus, porque Deus é Espírito. Porém, nós lutamos contra as obras da carne que estão escritas em Gálatas. Mas mesmo assim, uma pessoa ela pode se voltar para uma igreja como a nossa, ou como outra igreja, não é? em que se coloca como Jesus o centro, que toda igreja evangélica, o centro é Jesus, não é? A mensagem central é o Senhor Jesus Cristo. Senão não é igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Se uma igreja está estiver fundamentando outra coisa que não seja Jesus Cristo, ela está desviada, porque a definição de igreja, segundo a Bíblia, é que a igreja é o corpo de Cristo. Vocês sabiam disso? Sabe ou não sabe? Com certeza. Então vocês vão me dizer onde que está escrito? Não sabem. Soubesse, diria: abra sua Bíblia em Efésios. Você tem que saber direitinho, né? Está vendo? Saber de ouvir falar é uma coisa, saber de saber mesmo é outra. No capítulo 2, capítulo 1 de Efésios, primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 20 em diante. É tão bonito que eu vou ler a partir do versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. É tão bonito, é tão importante o texto bíblico de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: acharam? É importante você sublinhar isso aí, olha. Paulo diz assim: iluminados os olhos do vosso coração. Que os olhos do seu coração estejam sempre iluminados, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da sua glória na sua herança dos santos. Não nos lembramos do que nós estamos fazendo aqui nas quartas-feiras, né? A riqueza, a herança que nós temos, que é saúde, prosperidade, felicidade, todas estas coisas, nós somos herdeiros naturais delas. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, a qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, acima de todo poder, de toda potestade, poder e domínio,
e de todo nome que se possa referir. Jesus Cristo está acima de todo nome que se possa referir, viu? Não só no presente século, mas também no vindouro. Aí diz assim, atenção: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Agora a definição de igreja: a qual é o seu corpo. Então a igreja é o corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo tem que falar de quem? De Cristo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é o corpo de Cristo, e a nossa igreja se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, sendo a igreja o seu corpo, está neste corpo todo aquele que ama Jesus. Porém, mesmo ainda assim, numa igreja que tem como fundamento a supremacia de Jesus Cristo, nosso Senhor, existem as pessoas que são nascidas da carne. Como que se pode nascer da carne? A pessoa nascida da carne é a pessoa que, com o intelecto, aprende algumas coisas bíblicas, até tem umas certas revelações, alguns conhecimentos, mas ela não tem aquela pureza de coração para com Deus. Ela baseia a sua fé e a sua estada na igreja, a sua estadia na igreja ou não, pelos seus méritos intelectuais. Isso é carne. Ou pela amizade a um pastor, ou pela... Quantas pessoas que falam assim: bispo, eu gostaria de estar na igreja do Senhor Jesus Cristo, mas eu tenho lá amigos numa igreja que eu frequento, eu não me sinto bem lá, mas ali eu estou preso àquele lugar. Isso não é estar nascido da carne? Não é? Porque a pessoa que nasce do Espírito, que é Jesus, ela é livre, não é? Ela é uma pessoa livre, ela está liberta. Porque às vezes a pessoa pensa que libertação é apenas estar liberto do diabo, Satanás, das forças, mas não, você tem que estar liberto também das influências dos homens. Você tem que estar liberto da doença. Você tem que estar liberto da falta de dinheiro. A libertação é uma coisa muito ampla, como a palavra prosperidade também é uma coisa muito ampla. Às vezes a pessoa é nascida da carne porque ela gosta por exemplo, de ir às igrejas, não é? Ela gosta, esta igreja aqui agora é a igreja da moda, é a igreja que está na moda, então eu vou lá, vou dar uma passada por lá, agora eu vou dar uma passada nessa aqui, agora eu vou dar uma passada nessa. Estas pessoas são nascidas da carne. Isso não é uma acusação que eu estou fazendo, é uma constatação. E são geralmente pessoas religiosas, pessoas que até vêm à igreja, frequentam e tudo, mas não nasceram do Espírito, porque o dia que elas nascerem do Espírito, elas não vão se importar com denominação, elas vão se importar somente com o Senhor Jesus. Elas vão entender, conforme uma menina que eu estava conversando com ela na internet, uma senhora, uma jovem senhora, ela falou: olha, eu estou na igreja tal. Ela fala: eu tenho algumas coisas que eu vejo que não são muito legais, mas eu estou aqui por amor a Jesus. Porque se eu for para outra também, eu vou descobrir que tem coisas que não são muito legais. Mas eu entendo, ela disse para mim, que Jesus me colocou aqui, e aqui eu quero dar frutos para Ele. Então essa pessoa, ela é nascida do Espírito, ela é nascida de Cristo. Vocês estão entendendo a diferença? Ela vem por amor a Jesus. Então se ela vir alguma coisa que... Claro, existem coisas que você vai ver e que é necessário até que você tome a atitude de não permanecer, para não se compactuar com o erro, né? Mas detalhezinhos, probleminhas, ela não vai ver isso. Ela vai falar: não, aqui é o lugar que Jesus me colocou para que eu possa dar frutos. O Salmo 1 diz que para darmos frutos é necessário que sejamos como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Às vezes a água que passa no ribeiro é uma água meio suja, não é verdade? Água de enchente, às vezes seca um pouco a água do ribeiro, mas a árvore está plantada ali. Então o que diz o Salmo 1?
No devido tempo ela dá o seu fruto, e a sua folhagem não murcha. Então é importante a constância. Não pense você, é claro, não pense que você, que sendo inconstante, você vai receber alguma coisa. Tem que haver perseverança, tem que haver temor a Deus. Quando eu falar no dia 12, no dia 11, dos 12 anos da igreja, existem muitas coisas que nossa igreja falhou, como uma igreja passível de erros, né? Porque eu sou homem, nós somos seres humanos, então tem coisas que a gente falha, que a gente erra, mas independente disso, isso não é motivo para a gente abandonar o barco. Pelo contrário, se alguma coisa, é a mesma coisa, não é por você detectar um erro na sua vida que você vai se matar. Não, você tem que levantar-se, dar a volta por cima, consertar, fazer um conserto no seu coração, se arrepender daquilo que você fez e recomeçar em Cristo, não é verdade? Ou você vai se matar porque você descobriu que você cometeu um erro? Não, não é assim o agir cristão. Então, quer dizer, às vezes a igreja atravessa certos momentos, certas fases, não agrada a uns, não agrada a outros, mas uma coisa nós não podemos nos esquecer, gente: tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, e os que amam a Deus são nascidos do Espírito. No Evangelho de João, capítulo 3, nós temos um exemplo exato de uma pessoa bondosa, religiosa, mas nascida da carne, que era o nosso querido Nicodemos. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Uma coisa é ser nascido da carne, outra coisa é ser nascido do Espírito. O nascido do Espírito, ele é nascido do coração. O seu coração se volta para Deus e ele não vê, tudo para ele é maravilhoso, tudo está bem, ele está sempre feliz. É aquela coisa do primeiro amor, né, que nunca se acaba. Então, diz assim, essa passagem é muito interessante. Eu até coloquei no nosso site algumas passagens, porque esse capítulo 3 de João, ele é muito importante. Ele é muito revelador também, não é? Havia, versículo 1, capítulo 3 de João, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus, vamos entender, quem eram os fariseus? Os fariseus eram a seita mais religiosa junto com os saduceus na época de Jesus. Eles eram homens, a palavra fariseu significa separado. Eles eram separados da sociedade só para orar, para cuidar do povo. Eram homens ascéticos. O que é uma pessoa ascética? É uma pessoa que procura ser limpa, estar longe dos pecadores. Eram pessoas que preservavam a religião judaica, as tradições, os costumes judaicos ao pé da letra. Um exemplo: Paulo era um fariseu, né? Não tem exemplo melhor do que Paulo, né? Paulo era um fariseu que, quando nasceu do Espírito, se tornou um cristão. Mas os fariseus eram severos, eles faziam muitos jejuns, eles faziam as suas obrigações, mas como todo exagero religioso, por trás da religiosidade deles havia uma certa hipocrisia. Mas também, como em todo lugar em que existe hipocrisia e exagero religioso, existem também as pessoas sinceras. E uma destas pessoas sinceras era o mesmo Nicodemos. Tanto sincero ele era, que, sendo um dos principais dos judeus, versículo 2, diz a Bíblia, de noite foi ter com Jesus. Por que ele foi de noite? Porque ele tinha uma reputação como fariseu, e não ficava bem para ele ir de dia, né? As pessoas iam ver. Ele foi de noite porque ele era um homem sincero, era um fariseu sincero, e disse: sabemos, Rabi, ele disse para Jesus, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, quer dizer, ele entendeu assim: esse homem é o Filho de Deus, este homem é um homem bondoso de coração, um homem piedoso.
Jesus Cristo é uma pessoa que merece a nossa consideração, né? Eu preciso ir ter com esse homem. Ele não é um impostor. Então Nicodemos foi sincero e era um religioso, um dos principais dos judeus. Veja a resposta de Jesus no versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí começa a indagação na cabeça de Nicodemos, porque ele tinha um pensamento religioso. Ele falou: você tem que nascer de novo? E Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Vê que a mente dele estava bastante obtusa, né? Bastante fechada. Ele estava dentro daquela letra que mata. Ele disse: pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, aqui simboliza água e fogo, o Espírito é fogo, a água é a palavra, e o Espírito é o nascimento, é o batismo de fogo que a pessoa possui, do encontro real com Deus. Ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus está onde, gente? Dentro de nós. Então tem que haver uma coisa que em grego se chama metanoia, ou seja, mudança total e completa de mente. É aquilo que o apóstolo Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas esta mente aí é a mente transformada pelo coração. O coração se entregou a Jesus e falou: não quero mais saber de nada, vou trabalhar, vou viver a minha vida, mas sei que estou guardado pelo meu Senhor. Vou ver erros nas pessoas, vou ver erros em mim também, mas assim como eu vou perdoar as pessoas pelos seus defeitos, perdoarei eu também aos meus. Viverei feliz na certeza que Jesus me perdoa, me restaura e cicatriza as minhas feridas. Então essa pessoa entrou, sabe o quê? Numa coisa que se chama um novo estado de vida. Ela entrou naquilo que Paulo disse, ela se tornou nova criatura. Para ela não vai se escandalizar com os erros dos seus irmãos, ela não vai ficar se agradando de fazer as fofocas, de ficar falando mal das pessoas, ou de ver as pessoas se darem mal. Ela não vai mais dizer: a minha igreja é essa. Não, ela vai dizer: minha igreja é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando da nossa aqui não, estou falando: a minha igreja é a igreja de Cristo. Os meus irmãos ali que estão na Assembleia de Deus são meus irmãos. Os meus irmãos que estão na Igreja Universal são meus irmãos. Os meus irmãos que estão na Igreja Internacional da Graça, a igreja, toda que você puder imaginar, são tantos, Igreja Batista, né? São meus irmãos. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E como o corpo de Cristo, um corpo, ele tem vários órgãos e consequentemente várias funções, cada qual deve trabalhar dentro da sua função no corpo de Cristo. Não é verdade, meus amados? Vocês entendem isso? Ou não? Quando a pessoa pensa assim: não, a minha igreja, para a pessoa se converter tem que vir na minha igreja, tem que ser conforme a minha igreja pensa, conforme nós pensamos. Essa pessoa nasceu da carne, ela não nasceu do Espírito. Então você veja que o nascer do Espírito é esse, é você ver as qualidades, não é, das pessoas. Às vezes, quantas pessoas gostam de falar dos líderes religiosos? Você acha que nós podemos falar de algum líder religioso? Será que nós teríamos autoridade? Um homem levanta um ministério e faz com que hoje tem várias igrejas, são pessoas que estão falando de Jesus. Quantas pessoas saem da sarjeta, das drogas, do vício, estão dentro desses lugares regeneradas, não é? Não é verdade? Então, será que esses homens não são enviados de Deus? Claro que são.
Quem somos nós para estarmos falando mal dessas pessoas? São homens de Deus. Ah, mas acontece da gente. Ué, mas graças a Deus, porque as pessoas não são diferentes umas das outras. Então tem umas que vão gostar mais dessa aqui, outras vão gostar mais daquela lá, mas o importante é que todos estejam em Cristo. Não é verdade? Não é verdade assim? Senão, o nascido do Espírito, Jesus dá esse exemplo claramente. Uma vez os discípulos vieram perguntar a ele assim: Jesus, nós vimos um homem que estava expulsando demônios em seu nome, e nós proibimos a ele, porque ele não pertence ao nosso grupo, ele não é da nossa igreja. A igreja que eu digo é aqueles que seguiam a Jesus. Jesus falou: não lhe o proibais, porque aquele que não é contra nós é por nós. Quem aqui é por Jesus? Os nossos irmãos das outras igrejas também não são? Então eles são contra nós ou são por nós? São por nós. Se Deus lhe dá esse entendimento, dê uma salva de palmas para o Senhor, não é? Isso é importante. Quantas pessoas às vezes, porque como eu saí da Igreja Universal, eu tive na Igreja Universal um grande período da minha vida, um bom período, tenho boas recordações de lá. Às vezes a pessoa vem me procurar querendo falar mal, por exemplo, do bispo Edir Macedo, achando bonito, achando que vai ser bonito falar mal dele de mim. Falar o quê? O bispo Macedo sempre foi como um pai para mim, uma pessoa maravilhosa, que eu amo de todo o meu coração. Houve um momento na minha vida que eu achei que era melhor ter saído, conforme muitos de vocês aqui já saíram daqui da nossa igreja. Olha, essa igreja ela está numa linha que não está me fazendo bem, e vocês foram sinceros, não é? Falaram: vocês não ficaram inimigos meus, nem de ninguém, você apenas falou assim: não me é conveniente nesse momento estar aqui, e você se afastou durante um período, não é? Mas depois, quando lhe foi conveniente, você voltou. Agora, você nunca foi meu inimigo, não é? Você nunca ficou com raiva de mim. Então, a pessoa às vezes vem querer falar mal. Da minha boca, você não vai ouvir falar mal de líder nenhum. Olha, Jesus falou uma coisa com o sacerdote que o acusava, e disse assim: olha, nenhum poder você teria se o meu Pai que está no céu não tivesse dado. Nenhuma pessoa conduz um rebanho se não tem um poder que Deus lhe deu. Então vamos dar graça. Muitas pessoas, você sabe, quando tem uma igreja grande da Assembleia de Deus que abriu aqui, né? Quando essa igreja abriu, que teve a comemoração, eu chamei os irmãos que estavam aqui para a gente fazer uma oração para que Deus salvasse muitas almas ali, que Deus fizesse uma obra maravilhosa através daqueles homens que ali estão. E teve gente que me criticou: que é isso, bispo? Está orando. Gente, já foi tempo. A nossa igreja é uma igreja evolutiva, graças a Deus. Antigamente tinha aquele negócio: isso é do sistema, do sistema. Isso era uma visão errada, uma visão tacanha. Essas pessoas estão realizando a obra de Deus. O que eu vou desejar? Que não vá ninguém naquela igreja, ou que apareça bastante gente lá que vai gostar daquela pregação, que vai largar os seus vícios, que vai recuperar a sua família. Eu vou querer o bem. Quem é nascido do Espírito é assim, convive com os irmãos. O Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Viver unidos. Agora, você tem todo o direito, e deve ter, de escolher o lugar que lhe é melhor. Você deve saber até o lugar que Deus escolheu para você. Eu sei que o lugar que Deus escolheu para você é esse aqui, porque você está aqui, e você também. Então você está aqui, mas sem criticar os que estão lá. Estão entendendo? Isso é muito importante, principalmente quem sai de uma igreja, que às vezes a pessoa sai: eu saí de lá porque aquilo lá era assim. Não, você saia, mas deixa a porta aberta, que quem sabe que um dia você vai querer voltar e não vai poder voltar de tanto mal que você falou. Tudo isso se resume nesta palavra: ser nascido do Espírito. A pessoa que é nascida do Espírito,
é como Jesus diz aqui, ó, seguindo a narrativa. Ele disse, olha, versículo 6: o que é nascido da carne é carne. É fácil você ver com a pessoa. Vem cá, a pessoa nascida da carne, ela não consegue se despojar da carne de tal maneira que ela não consegue fechar os olhos e pensar no Deus do coração dela, um Deus que está dentro dela. Se ela fechar os olhos para buscar uma oração, uma meditação, uma reflexão com Deus, ela fecha os olhos, mas o pensamento dela se volta para as coisas dela. Ela continua carne. Mas geralmente ela não fecha os olhos, ela não tem prazer em louvar a Deus. Louvar para quê? Ela não sente mais nada. Ela sente mais nada, não, ela nunca sentiu nada. Ela foi convencida que Jesus é o Senhor e que Deus existe. Então, por esse convencimento, é falar, por mal ou por bem, eu vou indo na igreja, né? Vou ficar indo na igreja, vou indo na... Mas ela não houve uma transformação de mente. Você vê que a pessoa fala sempre as mesmas coisas, as mesmas brincadeiras de mau gosto. Não, você não vê uma mudança no linguajar, você não vê uma mudança até na face da pessoa. É sempre aquela pessoa com aquelas mesmas brincadeiras, aquela mesma irreverência, aquelas mesmas brincadeiras de mau gosto. Não nasceu. Ah, mas está sempre na igreja, mas não nasceu. A pessoa que nasce, ela muda totalmente. Ela é uma pessoa, o estado dela é de felicidade, independente das coisas que possam acontecer. Independente da chuva, do sol, dos problemas que todo mundo tem, não é? Mas ela está feliz. Ela não está, ela é feliz. Paulo disse, aquele que realmente nasceu de Cristo, do Cristo ressuscitado, é nova criatura. Então quer dizer, é isso que ele está tentando dizer para Nicodemos, e Nicodemos não entendi. Ele nasceu de novo. Ele se tornou como uma criança, só uma criança pode entrar no reino de Deus. Então não está pesquisando, deixa eu ver aqui, se é isso mesmo. Ele está despojado, fala, não, eu vi Jesus, eu amo a Jesus, eu sei que Jesus vai falar no meu coração. É uma pessoa tranquila. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Será que você nasceu de novo? Jesus disse, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem. O vento é o vento do Espírito, não é? Nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito, é uma pessoa que tem paz. Ela está tranquila, ela não está preocupada, aonde que eu vou amanhã? O que será? Nada, o vento do Espírito me conduz sempre em triunfo. Ela está no estado de paz, de serenidade. Às vezes existem as quedas, mas ela sabe que depois da queda vem o levantar. Ela sabe que pode a tristeza durar toda a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ela está tranquila, essa pessoa. Ela nasceu do Espírito. Ela sabe, o vento do Espírito vai me levar sempre em triunfo. E Nicodemos ainda pergunta assim para ele, ó, como pode suceder isso? Jesus disse, você é mestre em Israel. Veja, era mestre, e não compreendes estas coisas? E então segue aqui um diálogo muito interessante, que eu aconselharia até você a ler todo este capítulo na sua casa, mas eu quero me deter aqui nesta passagem. Uma reflexão que eu quero levar a você, uma reflexão esta. Olha, presta atenção, o bispo Renato Suete, este amigo que você tem aqui, eu nunca vou levar você a fazer uma reflexão sem antes eu tê-la feito. Eu nunca vou passar algo para vocês como se fosse, eu estou passando isso para o povo, eu já não preciso mais, não.
Eu estou passando uma experiência. Será que você já parou para pensar assim, será que eu realmente eu nasci de novo? Será que eu realmente sou convertido? Ou será que eu me convenci que era melhor seguir Jesus e até hoje estou convencido? Será que eu realmente nasci de novo? Ou seja, a minha mente mudou, eu sou uma pessoa em paz, eu estou tranquilo, eu sei que o Senhor Jesus me conduz sempre em triunfo, eu não fico me prendendo aos defeitozinhos das pessoas, nem nos meus defeitos. Eu sei que o perdão do Senhor é maior do que qualquer coisa. Será que você realmente é uma nova criatura? Aquela pessoa que não olha mais para trás, mas olha para o seu presente, para o futuro e vê tudo com bons olhos. E o seu corpo assim é todo luminoso, porque quando você tem bons olhos, o seu corpo está todo luz, não é? Não tem lugar mais para doença, não tem mais lugar mais para aquelas insônias. São os olhos, gente. Os olhos bons fazem o corpo estar luminoso. Então, uma coisa que seria muito importante nós hoje fazermos é nós refletirmos sobre isso. Talvez você esteja vindo à igreja há algum bom tempo, você já foi dessa, já foi de outra, você é aquela pessoa que está aqui, graças a Deus que você está aqui, mas veja se o seu coração realmente é um coração transformado. É por isso, às vezes as pessoas falam assim, bispo, por que o senhor não obriga os pastores da igreja a fazer oração todo dia na igreja? Porque uma igreja sem oração é uma igreja fraca, né? Olha aqui, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, poder nenhum. A oração é fundamental. Se você ora muito, na sua vida você vai ver manifestação de grande poder de Deus. Se você ora pouco, vai ver pouco. Mas você não ora. Quem não ora? Então tem pessoas que não oram hora nenhuma. Agora, como é que eu vou obrigar essa pessoa a orar se não nascer do coração dela? É que nem oferta. Se não nascer do coração, não tem valor nenhum. A pessoa tem que nascer do coração dela. Olha, eu desejo orar porque eu tenho necessidade de falar com meu Pai. Eu não posso obrigar, porque senão a pessoa vai fazer oração via carne do bispo Renato, que mandou com que ela orasse. Olha, você tem que estudar, você tem que fazer isso, eu não falo isso para ninguém, eu sei do que eu tenho que fazer. E quanto à igreja, também eu não falo, você tem que nascer de novo, eu não estou falando isso, eu estou propondo a você uma reflexão esta que eu venho fazendo há algum tempo, e trouxe bons frutos para a minha vida, várias reflexões. Uma delas é essa: será que realmente eu nasci de novo? Ou será que eu sou fruto só do meu intelecto? Às vezes a pessoa tem muito conhecimento, conhece muita coisa, mas não pratica. Na hora da prática, ela não tem perdão, ela está sempre falando mal dos outros. É que falta oração, falta nascer de novo, falta aquela entrega do coração para o Senhor, com lágrimas, com arrependimento. Senhor, eu quero nascer de novo, eu quero ser uma pessoa diferente, e eu sei que sozinho eu não vou poder ser. Não adianta eu ouvir todas as mensagens do bispo Renato, que isso também não adianta. Eu tenho que ouvir a mensagem, tenho que vir à igreja também, mas o mais importante, eu tenho que ter um encontro com Deus. Um encontro que, quando eu ouço uma música que fala de Jesus, aquilo vem como um bálsamo em mim e me faz feliz. Tem pessoas que ouvem a música, pode ser a música mais bonita do mundo,
Não faz diferença. Agora, se você falar, olha, nós temos aqui um conhecimento extraordinário, uma nova revelação, aí ela fica atenta. Então ela está atenta ainda só para o lado intelectual, mas o coração está fechado para o Senhor. E de tudo que nós temos, o mais importante para Deus é o coração. É o coração limpo, é o coração aberto, é o coração humilde, que diz assim: eu preciso de Deus, eu preciso nascer de novo, eu preciso andar com Ele todo o tempo, lembrar que todo o tempo Ele me conduz em triunfo, e esquecer-me das coisas que para trás ficam e avançar para as coisas que de mim estão. Só para terminar, eu gostaria que você analisasse, por exemplo, a postura do apóstolo Paulo, né? No livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 4, eu cito o apóstolo Paulo porque considero Paulo um homem de grande sabedoria. Aliás, Paulo era um homem iniciado no judaísmo, na cabala, na verdadeira cabala judaica, com certeza, porque fariseu. Paulo era um homem religioso, Paulo era um homem extremamente inteligente. Ele escreveu a maior parte das epístolas do Novo Testamento, né? Agora veja que a inteligência dele, para ele não significava nada. Ele falou assim: olha, minha inteligência não é nada, o que vale para mim é Cristo. Isso é humildade. Então, em Filipenses capítulo 3, versículo 4, ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Lembra que Jesus falou? Que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Porque olha, segundo a carne, olha como é que ele era perfeito. Perfeito entre aspas, né? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Por que de um certo tempo da minha vida eu também já fui perseguidor de igrejas, falava mal de igreja, era o zelo, né? Mas um zelo de carnal, religioso, que não é isso que Deus quer. Paulo também, Paulo amava tanto a Deus que ele perseguiu os cristãos para matar os cristãos, porque ele falou: não, esses homens estão falando coisa errada, eles estão seguindo a Jesus, esse homem não é Messias, coisa nenhuma, ele não tinha nascido de novo, estão entendendo, gente? Então, por não ter nascido de novo, ele cometeu aqueles erros que Deus perdoa, né? Conforme ele diz aqui, ó, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, que nós sabemos hoje que é o corpo de Cristo. A pessoa perseguiu o corpo de Cristo, hein? Já pensou? Que nem tem pessoas que entram na justiça contra o corpo de Cristo. Paulo disse que a coisa mais vergonhosa para um cristão é entrar na justiça contra outro, né? Porque se um cristão não tem condições de chegar e conversar com outro e resolver isso, ele já está nem cristão ele é. Concorda comigo? Ué, é cristão ou não é? Agora, imagina o cristão levar para uma pessoa que nem cristão é uma causa. Conforme uma vez eu estava no tribunal, a pessoa entrou na justiça contra a gente, dentre tantos, fulano de tal, réu, igreja do Senhor Jesus Cristo. As pessoas falaram assim: cruz credo. A pessoa, meu Deus, como é que pode a pessoa entrar contra uma igreja? Aí alguém diz: não, mas a igreja tem um lado de empresa. Mas acontece que a igreja tem um presidente, tem pessoas, não é, que se poderia conversar com ela. Mas isso são pessoas que estão totalmente cegas, né, para fazer uma coisa dessa. Paulo perseguiu o corpo de Cristo, que é a igreja. Tem gente que entra na justiça contra uma igreja achando que a igreja é firme, mas não é não. Não é não. Mas, enfim,
tem desvairado de tudo quanto é jeito, né? Ele diz: quanta justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo era irrepreensível, mas ele disse: mas o que para mim era lucro. Qual era o lucro de Paulo? Ser conhecedor, conhecer tudo, ser fariseu, ser religioso, ser perfeito, ser zeloso pela igreja, ser hebreu de hebreus. O que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Quando ele conheceu Cristo, ele falou: agora eu conheci aquele que é mais importante do que tudo que eu tenho. Então eu quero jogar tudo fora para ter a Cristo. Isso é nascer do Espírito, não é? Esse é o nascimento do Espírito. Você tem que jogar fora várias coisas, inclusive o seu ego. É a primeira coisa que você tem que... Ele diz: sim, deveras considero tudo como lixo. Na tradução em inglês a palavra é trash, que significa lixo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Presta atenção: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, quer dizer, como nada, para ganhar a Cristo. Quer dizer, Paulo, quando ele encontrou a Cristo, ele falou: chega, a minha busca terminou, né? Olha, ele não encontrou uma igreja, ele encontrou a Cristo, e é este Cristo ressuscitado que eu estou falando sobre ele aqui. É este Cristo que é o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, inspirador desta igreja que você está aqui agora, que se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando você tem um encontro com Ele, você joga tudo fora, você não tem questionamentos, você não tem nada que perguntar. É Cristo, é Jesus Cristo, e ponto final, não precisa mais nada. Um homem como Paulo, inclusive, ele teve perdas até, perdas materiais, porque sendo ele fariseu, em primeiro lugar, Paulo, quando passou a seguir a Cristo, ele, segundo as epístolas dele, ele não tinha esposa, mas para ser fariseu era necessário ser casado. Então ele se desfez até de um casamento, porque do jeito que é fácil você entender que Paulo era casado, que quando ele fala sobre marido e mulher, ele fala com uma sabedoria tremenda, não é? Ele largou a postura que ele possuía. Paulo devia ser um homem muito rico, não é? Rico assim de posses, porque ele era fariseu de fariseus, mas ele falou: não, por Cristo eu estou disposto a deixar tudo para servir a Jesus Cristo, e só Jesus. Eu dou meu testemunho. Eu fiz 46 anos dia 19 de janeiro, sexta-feira retrasada. Eu falei com meu Senhor de 46 anos agora, que eu fiz, daqui até os meus 200 e tantos anos que eu vou viver aqui, eu quero somente uma coisa: servir ao meu Senhor Jesus Cristo. Eu não quero mais nada, 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 nada. Eu não quero mais absolutamente nada. Daqui para frente, eu quero servir aquele que me chamou para servi-lo, há muitos anos atrás, ou desde antes do ventre da minha mãe. Quem me chamou para servir a Ele foi o Senhor Jesus Cristo, e a Ele eu quero servir até o fim dos meus dias, aqui. E o que for preciso fazer, todas as renúncias possíveis, eu sou um homem acostumado a renúncias, eu faço, por amor a Cristo, e ser achado nele, como disse o apóstolo Paulo: considero tudo como lixo, para servir só a Jesus. Eu só quero servir a Jesus. E eu acredito que isso é um novo nascimento. Eu acredito que isso é um novo... Eu reconheço isso. Eu estou falando como bispo. Um novo nascimento. Um nascer de novo.
só quero servir a Jesus. Eu quero servir ao Senhor Jesus. Eu quero ser digno de ser um bispo de uma igreja que se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então eu só posso servir a quem? Ao dono, ao Senhor. Quem é o Senhor? Jesus Cristo. Então, dentro dessa reflexão, será que você não precisaria fazer uma renovação, ou uma entrega? Senhor, eu quero te servir. Se for preciso, eu quero jogar tudo fora. Meus questionamentos, minhas dúvidas, eu quero servir a Jesus. Não como um fanático, e nessa igreja você nunca vai ser fanático. Servir de maneira correta. Mas eu quero servir colocando o Senhor como principal, como centro, como sol da minha vida. Eu quero servir ao Senhor Jesus. Então, curve a sua cabeça, meu irmão. Oremos em Cristo Jesus. A oração nos traz a regeneração. E a regeneração é importante. Pai Celestial, quando um ser humano chega à conclusão de que a sua vida só vale ser vivida se for para servir a Jesus, ele se torna um servo de valor. Se ele nascer de novo, se essas palavras são palavras que nascem de um coração puro e sincero. Eu posso falar por mim, mas não posso falar pelos outros. Eu quero apenas te pedir, meu Deus, que a nossa igreja seja formada por pessoas de novo nascimento, pessoas da família de Deus, nascidas em Cristo, nascidas no amor de Cristo. Então, meu Deus, que esta mensagem venha a surtir, a provocar uma mudança nos corações que necessitam ser mudados, ou pelo menos que seja uma reflexão para aquelas pessoas que talvez estão há anos frequentando igrejas, ou a nossa igreja ou outras, mas que nunca tiveram um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Que seja hoje o dia do novo nascimento, este novo nascimento da água que já foi derramada, que é a palavra, e que seja agora do Espírito. Faça uma reflexão da sua vida. Faça uma reflexão. Será que você é uma pessoa feliz? Feliz? A sua felicidade está onde está Jesus, e Ele está no seu coração. Oh, meu Pai querido, há anos atrás eu me entreguei a uma vida de polêmicas, de buscas e descobertas, mas nenhuma destas buscas, descobertas ou polêmicas me levaram a nada, a não ser o reconhecimento de que eu precisava cair em si, ou cair em mim, como filho pródigo, e entender: preciso voltar a servir aquele que me chamou para servir a Ele. Assim como o apóstolo Paulo, assim como tantos outros, a quem eu nem ouso me comparar a eles, eu quero servir a Ti, mas quero servir com um novo coração, um novo nascimento. Se você deseja isto, é importante, vários passos devem ser tomados. Vários passos precisam ser tomados. Existem passos fundamentais. Um deles é você reconhecer no coração, e se assim você reconhece que deseja ter um novo nascimento, um encontro com o Pai, vem aqui na frente, meu irmão. Vem até aqui onde está o altar.
saia do seu lugar e venha estar aqui como se estivesse diante do Senhor, com todo o amor do seu coração, com toda a sua humildade. Venha aqui na frente, põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Se você quer dizer: a minha vida, eu quero servir a Jesus, eu quero servir totalmente, o resto dos meus dias eu quero apenas para servir a Jesus, com um coração íntegro e sincero. Eu quero servir a Jesus. Eu quero servir a Jesus. Aqueles que desejam, venham aqui na frente. Feche os seus olhos. Pense somente em Jesus. Pense somente em Jesus. É uma volta, não é? Uma volta sua para com o Senhor Jesus. Um reencontro, um encontro, o lavar regenerador do Espírito Santo há de fazer uma maravilha na sua vida. Estou aqui outra vez em busca desse abrigo, do conforto desse olhar amigo, luz do meu caminho, direção. Estou aqui por tantas angústias e conflitos, igual a outros tão aflitos. Sabem que você é a solução. Estou aqui à procura do caminho certo, como quem precisa no deserto. Por milagre a fonte, a salvação. Estou aqui, venho iluminar meus pensamentos e aliviar meus sofrimentos. Só você, eu sei, é a solução. Por isso, meu amigo, cada vez mais forte a minha fé, a minha crença. Em toda parte encontro teu olhar, tua presença, e elevo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, tua luz me mostra a direção a ser seguida. Você é verdade, é tudo, é o caminho, a vida. Só você, eu sei, é a solução. Só Ele, meu amado. Faça silêncio um pouquinho. Uma canção bem suave, bem bonita, que possa fazer com que você se lembre daquele que te ama. Aquele que lhe ama, não lhe ama só de palavras, ama de fato e de verdade. Ama de fato e de verdade.
se entregou por você, sofreu por uma verdade, pagou um caro preço por essa verdade, por amor a ti. E este não foi outro, foi Jesus. É Ele quem te chama agora: vem para os meus braços, meu filho. Vem para os meus braços. Te darei paz. Sou Cristo a solução. Não sofras mais. Se você quiser falar com Ele, fala com Deus. Abre o seu coração. Sejam as lágrimas, sejam as palavras, mas ponha no seu coração uma coisa: só Jesus e mais ninguém, nem nada nesse mundo pode fazer na sua vida aquilo que você precisa. Só o Senhor Jesus pode fazer, só o Senhor Jesus pode realizar esta transformação necessária. Só o Senhor Jesus pode trazer esta cura para o seu corpo físico. Só o Senhor Jesus pode trazer a felicidade, a alegria, a renovação da sua vida. Quanto carinho, quanto amor Deus tem para você. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considera em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua bondade. Vivifica-me, Senhor. Fale isso com Deus. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua bondade. Não há enfermidade que vai poder parar mais no seu corpo, não há tristeza. Esta atração que você tem por coisas ruins, como roubo, vícios, drogas, coisas que são ruins para você, essas atrações de falar mal dos outros, de pensar mal, de medo, estas coisas que atraem você para aquilo que não é bom, todas estas coisas não vão ter mais lugar na sua vida, pois onde chega a luz, não há lugar para as trevas. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua bondade. É tão lindo este reencontro, esta regeneração do homem para com Deus, este reconhecimento de dizer: eu preciso nascer do Espírito para o Senhor. Assim é que se encontra este amor tão grande, tão profundo, que é o amor de Jesus.
Jesus, tu fizeste uma obra tão linda na minha vida. E hoje, mais uma vez, eu não me esqueço que uma aliança foi formada. Uma aliança foi feita entre o Senhor e entre mim. E o Senhor nunca se esquece dos teus filhos. Ainda que por um período de tempo pareça que o Senhor se esqueça de nós, jamais o Senhor se esquecerá daqueles que são teus. Louvado seja Deus. Já sofri bastante, estou cansado de chorar. Quero nesta hora, neste instante te encontrar. Procurei em tudo que eu pudesse imaginar, mas nunca obtive nem amor, nem a paz. Não aguento mais viver assim na solidão. Aos teus pés, Senhor, eu venho agora a te pedir perdão. Filho meu, eu te amo, eu enxugo o seu pranto. Filho meu, não desanimes, eu sou contigo, sou teu Pai e teu Deus. Diga comigo: Senhor Jesus, lava-me no teu Espírito, purifica-me no teu Espírito. Eu quero nascer do meu coração para ti, com todo o meu ser. Eu quero ser teu, meu Pai. Eu quero ter um compromisso de estar na tua casa, de te buscar, meu Deus, sempre. Não só nos dizem que eu estiver aqui na igreja, mas em todos os minutos e momentos da minha vida, eu quero e preciso da tua presença. E sei, diga comigo, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele me levanta. Eu sei que sou vencedor e ninguém poderá me deter. Diga de novo: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu sou um vencedor em Cristo Jesus. Ele me levanta, Ele me sustenta e ninguém nem nada poderá me deter. Receba que você é mais que vencedor. Graças ao Senhor Jesus. Situações nesta vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo da vida que o meu equilíbrio se deixa enganar. Jesus te levanta, meu irmão. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo
pois Cristo mudou. Que beleza! Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, mas sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, que maravilha! Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. Se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus te ergue, Jesus me ergue, segue junto a mim. Glórias ao Senhor Jesus. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue junto a mim. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, e pensar é o fim, que nada, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Canta comigo, Jesus me ergue, Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue junto a mim. Que maravilha, gente! Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue. Levante as suas mãos. Diga: eu me declaro erguido, levantado, sustentado, abençoado, perdoado, nova criatura em Cristo Jesus. Ele me levanta, me retira das trevas para a sua gloriosa luz. Jesus Cristo para sempre é o Senhor da minha vida. Amém. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas com alegria ao Senhor. Toda a honra, toda a glória. Pode voltar aos seus lugares. Que maravilha, gente. Você pode ter certeza que algo de profundamente maravilhoso aconteceu na sua vida a partir de agora, a partir de hoje, com certeza. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e conduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raio que orienta pela noite o navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Estrela que nos guia, luz divina, seu olhar me conduz. Essa luz só pode ser Jesus, pode ser Jesus. Essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Por isso eu te sirvo,
Jesus meu amigo, oh, quero caminhar do seu lado, segurar tua mão, mão que me abençoa, me perdoa e afaga o meu coração, estrela que nos guia, luz divina, se olharmos só pode ser Jesus. Obrigado, Senhor, por esta manhã, essa luz que na volta para os nossos lares nos guarde os anjos ministradores que ministram em nosso favor na igreja do Senhor Jesus Cristo. Isto que nós chamamos egrégora, a força poderosa dos nossos pensamentos em Cristo, venha nos guardar, nos livrar de aborrecimentos, incidentes, para que tenhamos um dia como um dia de filho do rei, um dia de um nascido de novo em Cristo Jesus. Abençoa, Pai querido e amado, a todos que participaram desta reunião. Abençoa os nossos propósitos sinceros de nossos corações, de um novo nascimento em Cristo. Fazei com que tenhamos uma comunhão agradável com a nossa família, que os desejos sejam realizados, que tenhamos uma semana de alegria, de paz, de realizações, e que não nos esqueçamos que este ano é o melhor ano de nossas vidas. Eu declaro que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo estejam com você, hoje e sempre, por onde quer que andares. Paz profunda a todos meus irmãos.